Estamos agora concluindo o nosso estudo do mês de agosto, o estudo sobre o livro da carta de São Paulo aos Gálatas. Já tivemos a oportunidade de conhecer vários elementos deste livro e hoje, mais uma vez, convidamos para estar conosco o professor João Cláudio Rufino, ele que é doutor em Teologia Bíblica, a quem mais uma vez externamos o nosso agradecimento e damos as nossas boas-vindas. Muito obrigado, Padre Rodrigo, mais uma vez. É muito bom estar aqui de volta para a gente poder mergulhar nas Sagradas Escrituras e aprender de Deus o direcionamento para a nossa vida. Então, muito obrigado mais uma vez. Professor, o senhor encerrava o nosso programa passado com aquela grande motivação, de um discurso de acolhida e não um discurso de exclusão, porque é isso que nós encontramos na carta aos Gálatas, um dos elementos que esta carta nos oferece. Não um discurso que oprime, mas um discurso que seja capaz de encantar as pessoas para a pessoa de Jesus Cristo. E hoje, então, continuando a nossa conversa, a primeira pergunta que nos vem é esta: o que, segundo Paulo, faz de um cristão uma pessoa livre? Maravilha! Bom, o que faz um cristão ser livre, de acordo com Paulo, é a fé em Cristo Jesus e a obra redentora dele, do Senhor, na cruz. E Paulo vai argumentar que essa justificação pela fé, não pelas obras da lei, como a gente destacou bastante nos nossos últimos programas aqui, é aquilo que verdadeiramente traz a liberdade ao cristão. E aí, a morte de Cristo vai ser entendida como aquela que liberta o cristão de toda a escravidão do pecado, da maldição imposta pela própria lei que revelava o pecado. E neste sentido, é permitido agora ao ser humano viver na liberdade daquilo que Paulo vai dizer, a liberdade do Espírito Santo. E essa liberdade não é uma licença para errar no pecado novamente. Não é isso que Paulo está falando. Essa liberdade não é libertinagem. É um chamado que ele faz. Para quê? Para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida marcada pelo amor, pelo serviço aos outros. Paulo fala a respeito disso no capítulo 5, lá nos versículos 13, no versículo 14, Paulo trabalha essa noção. Então a liberdade é dada por Cristo para que a gente viva de acordo com a obra de Cristo e da graça do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é a liberdade. Esse é o grande ponto aqui que Paulo ensina. Nós vemos neste livro o resgate do grande mandamento do amor. Qual é o peso desta lei para Paulo, deste mandamento para o apóstolo? Maravilha, padre. Olha só, para Paulo, a lei de amar ao próximo como a si mesmo vai ser central na vida cristã. Ela será o resumo de toda a lei. Tudo o que Deus quer está posto nessa lei. E em Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 14, tá? Ele vai afirmar que toda a lei se cumpre em um só preceito, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor ao próximo é a essência da lei de Cristo. É a verdadeira expressão da liberdade cristã que há pouco a gente falava. O amor ao próximo, tá? Para os cristãos, é exatamente o cumprir a intenção de toda a lei de Deus. Esse é o ponto. Viver em justiça, em relação com Deus e em harmonia com os outros. Então, Paulo entende que uma vez alcançado pela graça, você vai viver justamente essa lei, que é o resumo de toda a lei. É movido pela graça que você vai ser levado a esse amor
a Deus e ao próximo. E não dá para dissociar o amor a Deus e o amor ao próximo. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, lembra? João fala isso em uma de suas cartas. Não conhece verdadeiramente a Deus. Então Paulo vai nessa mesmíssima direção. Professor, um outro elemento que nós encontramos nesta carta é que Paulo ele faz aí uma contraposição entre os desejos da carne e os desejos do Espírito. O senhor poderia nos ajudar a entender um pouco mais o que o apóstolo quer dizer com isto? Perfeito. Paulo vai fazer essa distinção muito clara entre o que ele vai chamar de desejos da carne e os desejos do Espírito. Isso ele vai trabalhar lá em Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 16, e vai seguir em outros versículos também. E aí ele vai tratar que os desejos da carne são aquelas inclinações ao pecado que a gente tem. São aquelas inclinações ao egoísmo que a gente traz, que nos levam a ações de imoralidade no âmbito da sexualidade, das impurezas, da idolatria, do ódio, da discórdia, do ciúme, das iras, das rivalidades, das dissensões, das facções, da inveja. Ele fala da embriaguez e coisas semelhantes, e Paulo fala isso. Agora, os desejos do Espírito vão resultar em frutos. Ou seja, o ser humano que se abre pela fé à graça de Deus, recebe o Espírito Santo Santo trabalha nesse ser humano e frutos como amor, ele fala da alegria, ele fala da paz, ele fala da paciência, ele fala da benignidade, ele fala da bondade, ele fala da mansidão, ele fala da fidelidade, ele fala do domínio próprio, em Gálatas, a partir do capítulo 5, no versículo 22. Então, Paulo entende que a vida que é guiada pelo Espírito Santo vai ser uma vida de rejeição pelos desejos pecaminosos e, por outro lado, impulsionada à prática de virtudes que vão refletir esse caráter de Cristo no sujeito. Isso é maravilhoso. É isso que Paulo, então, entende sobre desejos da carne e desejos do Espírito, ou obras da carne e obras do Espírito. Professor, tem uma coisa interessante também que nós encontramos aí, é a nova criatura. O que é para Paulo esta nova criatura a qual ele faz referência aí já no final desta carta? Maravilha, né? No final da carta, como você bem disse, é isso mesmo. Paulo vai se referir a essa nova criatura como aquele que está em Cristo, que experimentou uma transformação radical mediante a fé. E quando a gente olha para Gálatas, lá no capítulo 6, a partir ali do versículo 15, Paulo vai justamente declarar que nem a circuncisão é alguma coisa importante, nem a incircuncisão, mas o mais importante é ser uma nova criatura. E essa nova criatura é isso, é alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, que agora vive uma vida nova, uma vida que é guiada pelo Espírito Santo e, como nós falávamos há pouco, não pelos desejos da carne. Essa nova criatura é como que a nova identidade desse que crê em Cristo, que vive, portanto, em conformidade com a vontade de Deus. E por isso é que ele vai manifestar os frutos do Espírito. É bonito demais quando Paulo fala isso. Nós morremos e agora ressuscitamos com Cristo mediante a sua graça, o seu amor, para vivermos uma vida nova, obedecendo a Deus não pela lei, mas porque o Espírito mesmo vai atuando no nosso coração como homens novos, como mulheres novas, como seres humanos novos que somos em Cristo Jesus. Professor, muito obrigado pela sua presença durante este mês de agosto aqui no nosso programa. Tudo isso foi muito enriquecedor e certamente as nossas comunidades cresceram ainda mais no conhecimento das Sagradas Escrituras, e o que temos a desejar é um frutuoso ministério aí no serviço do magistério,
do ensino e da animação bíblica nas nossas comunidades.